Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua audiência e também pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Vamos começar então mandando os abraços para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Robson Couto em Nilópolis, o Rogério Gama em Varginha, o José Amorim em Vila Velha, no Espírito Santo, o Salomão Oliveira nos assiste na cidade de Caxias, no Maranhão, o Laércio Marinho em Nova Iguaçu e o Oswaldo Cotia, sempre presente aqui no canal Ligados no Flu, direto de Volta Redonda, Cidade do Aço. Pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, você não é inscrito ainda, tô vendo aí, ó, tem muita gente que assiste o nosso canal, acompanha os nossos conteúdos, mas não é inscrito. Poxa, custa nada, gente, faça a sua inscrição aí, ajude o canal. Estamos tentando chegar nos 21 mil inscritos aí, mas deu uma agarrada aí, então se você não é inscrito, colabore com a gente, faça também a sua inscrição. Bom, vamos falar então sobre The Strongest 1, Fluminense 0 pela Libertadores da América, um resultado previsível, independente se estaria com o time titular ou com os reservas. Fluminense atuou com os reservas, assumiu o risco de uma derrota e a derrota veio por 1-0, gol logo no começo do jogo, em um lance que eu alertei aqui no nosso canal. Quem acompanha o Ligados no Flu deve se lembrar que há alguns vídeos atrás, há uns 2 dias atrás, eu citei que uma das armas do The Strongest era as jogadas de escanteio. Eu fiz esse alerta aqui, disse que ele tinha feito gol contra o River assim, tinha feito gol no final de semana assim, e o gol do The Strongest saiu justamente numa cobrança de escanteio, numa falha de marcação coletiva. A falha ela começa com o Gabriel Pirani. Se vocês observarem na imagem, o Pirani é quem deveria acompanhar o atacante do The Strongest. Ele ameaça acompanhar, para no meio do caminho, o Isaac estava ali distraído, o jogador se antecipou, o Martinelli ainda tentou interceptar a bola, já era tarde, 1-0 The Strongest e o jogo acabou assim. Apesar da questão da altitude, né, dos problemas que os jogadores enfrentaram, com dificuldade para respirar, o cansaço, a bola muito mais leve, ficou a sensação de que dava para o Fluminense conseguir um resultado melhor. Mas aquela história, foi um risco calculado, o Fluminense sabia que a chance de perder era grande, o aproveitamento do The Strongest jogando em casa contra times brasileiros é altíssimo, mais de 70%, então é um resultado que, apesar de ter deixado a torcida chateada, principalmente por causa dos erros individuais, né, muitos passes errados, a gente tem que dar um desconto. E eu vou falar sobre isso já. Mas voltando à questão da escalação, o Diniz fez a opção por deixar alguns titulares no Rio de Janeiro, colocou alguns reservas, a Esquerdinha fez a estreia dele, o Isaac também atuou desde o início, o Cauã Elias entrou no decorrer da partida, então foi uma oportunidade para os meninos jogarem, mostrarem o seu futebol e também se forjarem como jogadores, porque o próprio Diniz disse isso na coletiva, né? É na adversidade, é na dificuldade que você forja um grande jogador. E essa experiência eu tenho certeza que eles não vão esquecer jamais e quem sabe lá na frente pode ser uma experiência que vai ajudar de alguma forma. Eu confesso assim que durante a partida eu fiquei bem irritado com a atuação do time, alguns jogadores em especial. Tinha preparado um discurso aqui para detonar aí uma meia dúzia de jogadores, mas hoje, né, depois de uma noite de sono, cabeça fria, depois de ouvir a coletiva do Fernando Diniz, eu cheguei à conclusão assim, de que não dá pra gente crucificar ninguém. Eu nunca estive na altitude, não sei como é, mas quem esteve diz que é realmente praticamente impossível, né, você jogar algo parecido com o futebol, a não ser para quem já é do local, para quem é nativo, para quem está acostumado, para quem vive na altitude, porque aí o corpo se acostuma, né? Para quem não está acostumado, as dificuldades são enormes. E o Fernando Diniz, ele reclamou muito mesmo de ter que jogar na altitude. Vamos ouvir aí, vamos acompanhar o que o Diniz disse sobre isso. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de, é um outro esporte. Por isso que os times daqui
Em casa fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo. Muito diferente. E não é só o desgaste físico. O jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, o planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar era esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então trazer os jogadores aqui, que estava o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. Então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. A gente errou muita coisa da parte técnica, além dos efeitos da altitude. Eu acho que psicologicamente a gente suportou bem os efeitos da altitude. É difícil, os jogadores se desgastaram. É um time jovem que tinha bastante saúde, também é uma experiência, assim que a gente vai formando o jogador. Então acho que eles conseguiram se empenhar ao máximo. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora é olhar para frente, começar a pensar no Corinthians e nas próximas competições. Bom, mas é como eu disse, a sensação que ficou, mesmo com a questão da altitude, mesmo com o time reserva, é de que dava para buscar um resultado melhor. O The Strongest não sufocou o Fluminense como a gente imaginava. O The Strongest, apesar de ter chutado algumas bolas na trave, chutou mais pela questão ali, final de jogo, o Fluminense já estava esgotado, e aí os espaços apareceram, o Fluminense teve que buscar o empate, então deixou muito espaço na defesa, mas enfim, foi um risco calculado, e no final das contas, o resultado não influenciou muito na classificação para a próxima fase da Libertadores. Pode influenciar na questão do Fluminense ser o melhor time dessa primeira fase, incluindo todos os classificados, né? Porque aí o Fluminense teria vantagem de sempre decidir no Maracanã. Mas, por outro lado, a classificação está muito encaminhada. De acordo com o site Infobola, o Fluminense tem 98% de chance de se classificar para as oitavas de final. Esse grupo, então, ficou com Fluminense 9 pontos, The Strongest 6, e o Sporting Cristal está empatado com o River em 4 pontos, porque os dois times se enfrentaram em Lima, no Peru, e empataram em 1-1. Resultado que foi bom para o Fluminense, porque se o River ganha, o River ia 6. Então o Fluminense teria 2 adversários, 2 rivais, com 6 pontos. Nesse momento, não. O The Strongest é o único que pode empatar em número de pontos com o Fluminense na próxima rodada, se vencer o Sporting Cristal. O Fluminense, então, tem 98% de chance de classificar, o The Strongest tem 60%, enquanto que o River Plate tem 29% e o Sporting Cristal tem 13% de chance de se classificar. O Fluminense pode garantir a classificação já na próxima rodada, mesmo se perder para o River Plate. É isso mesmo que você ouviu. Se The Strongest e Sporting Cristal, que se enfrentam lá na capital boliviana, lá em La Paz, lá na altitude de novo, se esse jogo terminar empatado, o Fluminense estará classificado independente de qualquer outro resultado. Então o Fluminense não precisa nem ganhar os 2 próximos jogos. Se o próximo jogo entre Sporting Cristal e The Strongest em La Paz terminar empatado, o Fluminense estará matematicamente classificado para as oitavas de final. O Fluminense joga então na próxima rodada, dia 7 de junho, contra o River, lá no Monumental de Nunes. O River que teve o jogador Rondon, o atacante Rondon, que entrou no decorrer da partida contra o Sporting Cristal. Ele foi expulso ao final da partida, já é desfalque certo para a equipe do River Plate. Ele não joga. O Fluminense depois encerra sua participação nessa fase de grupos contra o Sporting Cristal dentro do Maracanã. Então o Fluminense tem tudo não só para garantir a sua classificação, como também terminar em primeiro lugar do seu grupo, e aí no sorteio para as oitavas de final vai enfrentar um time que seria no sorteio, né, só para o pessoal entender. Fluminense, a gente vai ter um grupo pote 1 com as equipes que ficarem em primeiro nos seus grupos, e no pote 2 as equipes que ficarem em segundo lugar. E aí o Fluminense, ficando em primeiro, vai enfrentar um time do pote 2,
né? Ou seja, um time que ficou em segundo lugar, com a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final da Libertadores da América. A delegação do Fluminense desembarca nesta sexta-feira em São Paulo e se juntam à delegação o Ganso, o Cano, o Lima e provavelmente o Felipe Melo. O Fluminense volta a jogar no domingo contra o Corinthians, lá na capital paulista, jogo marcado às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Um jogador que a gente não sabe se vai atuar, a gente não sabe se o Fluminense vai poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Corinthians, como por exemplo o Arias, que viajou. Acho que o Arias poderia inclusive ter ficado no Rio de Janeiro. O Arias é outro jogador que tem se desgastado muito, o rendimento dele também, né, sofreu uma pequena queda. Então vamos aguardar o que o Diniz vai fazer para esse jogo contra o Corinthians, já que na quinta-feira a gente tem uma final de Copa do Mundo, né, vamos dizer assim, contra o Flamengo, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, é isso, pessoal. Uma derrota nunca é bom, né? O torcedor nunca fica satisfeito, óbvio, mas foi um risco calculado e o Fluminense, se a gente for analisar de uma forma geral, saiu com um arranhãozinho pequenininho, assim, bem pequeno em relação a essa derrota. A classificação está bem encaminhada e o Diniz conseguiu poupar alguns jogadores para essa partida. Bom, é isso então, um grande abraço a todos, obrigado pela presença mais uma vez, uma ótima sexta-feira, até o nosso próximo vídeo.